Fala galera, dando continuidade à nossa trilha de conhecimento Programação Orientada a Objetos, elaborado pelo PET Computação da UFPB. Bem pessoal, hoje daremos continuidade à nossa introdução à linguagem Java, abordando sobre estruturas de repetição. Há inúmeras situações em que vocês vão querer repetir um conjunto de instruções um número indeterminado de vezes ou N vezes, certo? E fazer isso na mão se torna inviável, certo? Dependendo da quantidade de vezes que tu tiver que repetir aquilo. Por exemplo, digamos que tu quer receber um valor do usuário, somar 2 a esse valor e retornar esse valor, certo? Exibir esse valor, e tu quer fazer isso 50 vezes, já se torna inviável. Imagina fazer 100, 1000 vezes. Então, assim, é para isso que as estruturas de repetição elas existem, para que tu só escreva aquele bloco de instruções uma única vez e ela fique repetindo a quantidade de vezes que tu desejar. O nosso primeiro bloco de repetição que nós vamos ver é o bloco de repetição for, que ele é bem parecido com o da linguagem C e C++. Ele só vai ter uma pequena diferença que eu vou mostrar para vocês, mas no geral ele é bem parecido. Ele é dividido em 3 partes, onde nós vamos ter a primeira parte, a inicialização, que é onde tu vai inicializar teu contador, seguido pela condição, ou seja, quando aquele bloco deve encerrar, e por fim, o incremento ou decremento daquele contador, se tu, de quanto em quanto tu vai incrementar, de quanto em quanto tu vai decrementar, para que ele chegue naquela condição. E dentro do bloco nós vamos ter aquele conjunto de instruções que tu quer realizar. Vamos agora para o código para ficar mais claro o que nós estamos querendo dizer com isso, certo? Então vamos criar uma variável inteira, eu vou chamar ela de... Inicialmente eu quero apresentar o bloco para vocês, depois eu mostro isso aqui. O bloco, como eu mencionei, ele é dividido em 3 partes, certo? A primeira parte é a inicialização. E é nesse ponto que eu queria destacar que o bloco for ele difere de outras linguagens. O C99, se eu não me engano, a versão do C99, ele já suporta isso aqui que eu vou fazer, que é declarar a variável dentro do bloco e já inicializar. Mas existem outras versões do C em que não suporta, que tu tem que declarar ela fora e inicializar a variável dentro do bloco, certo? Mas no caso do Java não é necessário fazer isso, você pode declarar dentro do bloco a variável que tu quer utilizar como contador e continuar a fazer o que tu quer. Então bora lá, galera. Como é que o bloco for funciona? Como eu mencionei anteriormente, ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, inicialização, vou criar uma variável, inicializar ela com 0. Segunda parte do bloco é a condição, quando o bloco deve encerrar. Eu vou dizer que esse bloco ele deve encerrar quando ele atingir 10 valores, certo? E como eu estou dizendo que o i ele é menor que o valor final, então eu vou fazer um incremento para que ele consiga atingir aquele valor final. E o que eu quero fazer com isso? O que eu quero repetir no meu bloco? Eu quero repetir, eu vou imprimir para o usuário, eu vou fazer uma condição, um if, e eu vou dizer que se o meu contador for par, eu vou imprimir o valor desse contador. Certo? Então, basicamente, ele vai imprimir todos os números pares entre 0 e 9, incluindo 9. Ou, se você preferir, se for mais metódico, entre 0 e 10, só que aberto no 10, certo? Intervalo aberto no 10. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos executar. E como vocês podem ver aqui, ele imprimiu todos os números pares entre 0 e 9, incluindo 9, obviamente. Então, basicamente é isso, uma forma simples de utilizar o bloco de repetição for. Se tu fosse fazer na mão, tu ia ter que fazer isso uma quantidade boa de vezes. Agora, para deixar mais claro o que tu querendo dizer, que tu teria que repetir muitas vezes, vamos fazer de 0 até 1000, certo? O aberto no 1000, obviamente. E aqui ele vai imprimir todos os números pares entre 0 e 1000, certo? Então perceba o quão útil é um bloco de repetição. Bem, pessoal, vamos para o nosso próximo bloco de repetição, que é o while. O while ele é bem
simplesinho, certo, de implementar. Basicamente, o while ele tem uma condição, ele vai executar um conjunto de instruções até que aquela condição seja aceita, certo? E uma forma que a gente pode utilizar ele aqui no código, deixa eu criar uma variável inteira igual a 0. E eu vou fazer o seguinte. Eita, perdão. Eu botei o tipo, mas não declarei a variável. Igual a 0. E eu vou dizer que eu vou repetir enquanto i diferente de 0. Perdão. Enquanto i diferente de 1. Então, enquanto o valor de i for diferente de 1, eu vou estar dentro desse bloco while repetindo infinitas vezes. E o que eu vou repetir? Eu vou mostrar a mensagem número, 2 pontos, concatenado com o valor daquele número. E para atualizar, eu preciso, deixa eu declarar um scanner, como a gente já aprendeu anteriormente. Scanner system.in. Ele já vai fazer a importação para a gente. Temos que fechar o scanner. Pronto, pessoal. Aí agora eu vou fazer sc.nextInt e eu vou atualizar o valor da minha variável i. Então, enquanto o valor da variável i for diferente de 1, ele vai ficar dentro desse bloco. Vamos ver. Perceba, ele entrou no bloco, porque minha variável i ele era igual a 0, então ele entrou no bloco, imprimiu o valor da variável, e agora ele está esperando digitar algum outro valor. Eu vou digitar 2. Ó, ele exibiu número igual a 2, e ele está esperando digitar outro valor. Vou digitar 5, novamente. Agora, quando eu digitar 1, ele encerra o programa, tá vendo? Ele não deixa nem eu digitar mais. Então, isso é uma aplicação típica para isso aqui, seria um menu que tu quer que aquele menu fique sendo executado uma quantidade indeterminada de vezes, até que uma determinada variável seja pressionada, certo? Uma determinada tecla seja pressionada, perdão. Então perceba que é bem simples o bloco while e ele é bem intuitivo. Basicamente tu executa enquanto uma determinada condição não for atendida. Então é bem tranquilo. Nosso próximo bloco de repetição, galera, é o do while. A diferença dele para o while é que ele executa ao menos uma vez. Como assim? Antes de eu entrar nesse detalhe, eu quero explicar o bloco. Basicamente, ele é construído como do, conjunto de instruções, seguido do while e a condição, ou seja, ele vai executar enquanto aquela condição não for atendida. E qual é a diferença dele para o while? Perceba, galera, ó, eu vou colocar aqui o seguinte, depois desse bloco while, eu vou colocar uma mensagem acabou. Certo? E basicamente, eu vou executar novamente para vocês perceberem o que vai acontecer. Ele vai exibir o número 0, como nós vimos anteriormente. E eu vou digitar agora o número 1. Ele ainda vai estar... ele vai fazer a condição, certo? Vai ver que é igual a 1 e ele vai encerrar o bloco while. Agora, se eu digitar outro número, vamos lá. Eu vou digitar o número 8, ele ainda vai estar no bloco, digitar 9, ainda vai estar no bloco. Quando eu digitar 1, ele encerra e exibe acabou. Agora, pessoal, o que acontece se eu disser que minha variável i ela é exatamente igual a 1? Vocês concordam comigo que ele nem vai entrar nesse bloco e já vai exibir a mensagem acabou? Vamos ver. Perceba, ele nem entrou dentro do bloco, ele já pulou o bloco porque ele verificou que a variável i é igual a 1, então ele pula o bloco e exibe a mensagem acabou. Agora é onde vai se destacar o bloco do while. O bloco do while ele executa ao menos uma única vez, certo? Então vamos estruturar o bloco do while, do e o while aqui no fim. Então, eu vou colocar aqui, diferente de 1, minha variável, eu vou deixar em 1 para vocês já perceberem imediatamente o que vai acontecer. Vocês se lembram que quando a variável i era igual a 1, ele nem entrava no bloco e já exibia a mensagem acabou, certo?
Agora no do while, ele executa pelo menos uma única vez. Então ele vai entrar dentro do bloco, vai exibir número igual a 1, vai esperar o usuário digitar alguma coisa. Se o usuário digitar um número que seja diferente de 1, ele permanece dentro do bloco. Se ele digitar um número exatamente igual a 1, ou seja, manter o valor que a variável foi inicializada, ele sai do bloco. Então vamos lá. Eu vou executar. Ele vai exibir o número igual a 1, certo? Como eu disse, ele entrou dentro do bloco e está esperando eu digitar algum número. Eu vou digitar agora 7. E ele continua dentro do bloco. 5, 8. Se eu digitar 1, ele encerra o nosso bloco do while. Perceba que diferente do while, ele que pula o bloco, o do while ele executa ao menos uma única vez aquele bloco. É uma diferença pequena, mas que faz uma relevância, ela tem uma relevância grande dependendo do que tu vai utilizar e como tu vai implementar o teu programa, o teu código, certo? Então é isso, pessoal. Hoje eu mostrei essas 3 estruturas de repetição, for, while, do while. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem se vocês gostaram e até a próxima. Tchau, tchau.